Olá, meu nome é Daniel, sou bacharel em Relações Internacionais pelo UniCeub e eu gostaria de propor uma reflexão. Você já parou para pensar que existem estados ou países no mundo que são considerados falidos? Parece que tudo o que é feito para ajudar esses países não soluciona os seus problemas. Esses estados falidos existem. O Estado é uma criação social, muito mais do que um simples pacto. E essa criação social tem todo um contexto. Vamos pegar, por exemplo, o continente africano. Existia um colonialismo que tinha vários objetivos distintos nesse continente, mas com um objetivo em comum. O objetivo comum do colonialismo africano era aumentar a receita do governo do Estado colonizador e não gastar a receita. De onde vem o conceito de Estado como nós conhecemos? Dois dos principais pensadores que formularam a ideia de Estado e as suas bases são Thomas Hobbes e Max Weber. Esses pensadores têm muitas diferenças entre si, mas se nós os compararmos, acharemos um ponto em comum. Ambos acreditavam que era imprescindível o monopólio da violência dentro do território do Estado. Isso é o que diverge a existência de um Estado de uma situação de anarquia. Na nossa estrutura internacional hoje, quando existe algum risco para esse monopólio da violência, existe um superprotetor da soberania, da legitimidade dos governos nos Estados. Esse superprotetor é o Conselho de Segurança da ONU. Toda vez que existe uma perturbação da paz, uma situação de risco, uma ameaça a esse monopólio, o Conselho de Segurança toma as rédeas da situação e faz a chamada manutenção de paz, adotando resoluções e enviando, se necessário, até mesmo tropas para o outro país para manter a situação de paz. A crise do Mali em 2012 ficou desconhecida do público por muito tempo. Pouquíssimas pessoas tinham noção do que estava acontecendo de fato naquela região. No início de 2013, ela teve uma divulgação maior. As pessoas começaram a ver atitudes da comunidade internacional sendo divulgadas na mídia. A França se envolveu profundamente com esse conflito, enviando tropas e fazendo a manutenção da paz. Agora, será que essa situação de crise no Mali não tem raízes históricas mais profundas que devem ser analisadas? O Mali, geograficamente falando, é o sétimo maior país da África. É um país que tem um território extremamente grande, que se encontra bem no meio da divisória do Saara com a área mais fértil geograficamente. Na parte norte do território, encontra a região desértica. Durante a sua colonização, que foi francesa, muito foi investido no sul, quase nada no norte. Nós vemos que existem várias etnias dentro de um mesmo país. Isso é muito comum no continente africano. No Mali, as etnias predominantes são os Songais, os Fulas e os Tuaregs. Tanto os Songais quanto os Fulas, apesar de ter acontecido violência e embates no início da sua colonização, se adaptaram ao governo do colonizador e no processo de independência foram os que encabeçaram e tomaram conta do Estado. Os tuaregs mantêm uma herança de não aceitação dessa colonização. Os tuareg sempre foram um povo diferente e eles têm uma cultura muito forte. São conhecidos como os homens azuis do deserto, possuem um estilo de vida nômade e não se assentam nos territórios em que habitam. A área principal que eles sempre habitaram nesse estilo de vida nômade foi a parte norte do Mali, aquela área desértica que eu citei anteriormente. Os Tuareg não só tiveram esse desejo de não se envolverem com o governo e com o Estado de Mali, mas também, de um modo geral, eles se revoltaram. Em 1972,
Logo depois da independência de Mali, já houve uma primeira rebelião dessa etnia tuareg. Eles se organizaram em poucos combatentes e tentaram conseguir a sua independência, mas por serem desorganizados e não terem um número efetivo de combatentes, a rebelião foi facilmente dissipada. O método utilizado foi a violência. Os jovens tuaregs, depois que a primeira rebelião foi dissipada, decidiram que não mais queriam adotar o estilo de vida nômade dos pais e decidiram então emigrar, ir para outros territórios. A grande maioria foi para a Líbia e passou a trabalhar nas tropas de Muammar Gaddafi e também no setor industrial de petróleo da Líbia. Mas houveram crises que fizeram com que os jovens tuaregs voltassem para o seu território. Houve a crise do petróleo na década de 80 e a tentativa de Muammar Gaddafi de invadir o Chad. Então os tuaregs decidiram fazer uma segunda rebelião. Nesta segunda rebelião, eles já eram mais organizados. Esses jovens tuaregs voltaram para o seu território com treinamento militar e armamentos. Dessa vez, não houve a possibilidade de dissipar essa rebelião por métodos violentos. Foi necessário fazer acordos e incluir várias promessas aos tuaregs. Uma dessas promessas era desenvolver o norte do Mali e incluir os tuareg no governo. Mas não foi isso que aconteceu e o pacto se mostrou falido. Os planos e metas adotados não foram cumpridos pelo governo e o território do norte continuou pobre, abandonado e sob pressão militar. Com isso, os tuareg decidiram fazer uma terceira rebelião, e dessa vez foi muito bem estruturada. No entanto, temos um ponto culminante nessa rebelião. Os Songhai e os Fulas também fizeram uma milícia armada chamada Gandakoi. Essa milícia era extremamente nacionalista, defendia a integridade do território de Mali e não eram a favor da liberdade que estava sendo dada aos tuaregs. Houve uma tentativa de negociação e, rapidamente, o conflito foi dissipado. Os tuaregs estavam dispostos a negociar. A maioria do povo tuareg ficou satisfeita com essa negociação. Eles foram envolvidos na política do Mali e assumiram papéis importantes, inclusive nas tropas do governo. Dentro do próprio povo tuareg, começaram a haver divergências de pensamento. Uma parcela deles passou a desejar ter o seu próprio estado. Passado algum tempo, decidiram fazer uma quarta rebelião, com o objetivo claro da criação de um novo território. O Mali tem um sul desenvolvido, populoso e um norte abandonado. Geograficamente falando, existem também diferenças. O norte é uma região desértica e o sul possui o solo mais fértil. Os tuareg desejavam seu estado naquela região do norte. Então, em 2011, surgiu um novo movimento, o MNLA, Movimento Nacional para a Libertação do Azawad. O que é o Azawad? Azawad é esse território ao norte do Mali. O MNLA não estava sozinho nessa quarta rebelião. Junto com ele, haviam alguns outros grupos islâmicos, fundamentalistas islâmicos. Dentre eles podemos citar dois com segurança. Um que se chama Ansar-e-Din, que significa Defensores da Fé, e a Akin, que é a Al-Qaeda no Magrebe Islâmico. Esses dois grupos fundamentalistas interferiram nessa rebelião. Os tuaregs tinham se organizado no grupo MNLA, e quando eles decidiram invadir o território de Azawad, houve um fato interessante. Dentro do próprio Mali, houve uma rebelião dos soldados. E os soldados, liderados pelo capitão Sanogo, foram os cabeças de uma seção no governo de Mali. Eles assumiram o poder dentro do próprio governo, exatamente no mesmo período que os tuareg tinham invadido aquela região do Azawad em busca de sua independência. Rapidamente, os tuaregs ocuparam as cidades principais do norte, que são Timbuktu, Gao e Kidal, e tomaram conta do território, produzindo a sua declaração de independência.
Nenhum país apoiou essa independência do Azawad. Veja bem, a crise no Mali, no final de 2012 e início de 2013, não teve origem com os fundamentalistas islâmicos. Não foram eles a origem do problema. Eles, na verdade, pegaram uma carona no que já estava acontecendo. A origem da crise realmente foi a insatisfação do povo tuareg. Os fundamentalistas islâmicos aproveitaram e tomaram conta dos territórios uma vez ocupados pelos tuaregs e passaram a clamar controle desses territórios e implementar a lei da Sharia, a lei islâmica. O próximo passo foi ainda mais devastador. Os fundamentalistas passaram a demonstrar a intenção de não mais dividir o território de Mali entre Mali e Azawad. Agora, eles passaram a querer dominar todo o território do Mali e fundar um país fundamentalista. Você deve ter percebido que existem dois momentos na crise do Mali em 2012. Existe um momento em que a situação só tinha a ver com o povo tuareg e o MNLA. E existe o segundo momento em que entraram os fundamentalistas islâmicos e passaram a ter controle da situação. No primeiro momento, conseguimos ver a comunidade internacional, em particular a ONU, muito omissa. Os órgãos locais haviam adotado algumas medidas, mas a ONU, o Conselho de Segurança da ONU, não tomou nenhuma medida efetiva para intervir na situação do Mali. Um dos principais órgãos, o CEDEAO, Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, foi o grande cabeça de uma tentativa para a solução da crise do Mali. Eles emitiram declarações oficiais e pediram ajuda ao Conselho de Segurança, que por sua vez não tomou nenhuma atitude. Mas uma vez que os terroristas tomaram conta da situação, o Conselho de Segurança foi extremamente efetivo. Na primeira resolução do Conselho, chamada 271, o foco era preservar a integridade territorial do Estado de Mali. Eles não queriam permitir a fundação de um novo Estado no território de Azawad. E definitivamente, nessa resolução, já podemos perceber a preocupação com os grupos terroristas. Em seguida, a França interviu com tropas no Mali. A primeira intenção não era recuperar o território de Azawad, era apenas ajudar as tropas de Mali a fazerem isso. Mas houve um fator culminante, e isso é muito interessante. Nas relações internacionais, um fator somente pode mudar toda a situação. O que os terroristas fizeram? Os terroristas tomaram conta da cidade um pouco mais próxima do sul, chamada Konna. Esse foi o estopim para que a França fizesse uma intervenção armada forte. Primeiro, as tropas francesas recuperaram Konna. Depois, também recuperaram as principais cidades do norte, Timbuktu, Gao e Kidal. E como ficam os tuaregs? Será que eles vão se calar a partir de agora? Com certeza não. Os tuaregs são um povo culturalmente forte, bem organizado, atípico, e eles continuam demandando o seu território. Os terroristas continuam atentos. Ainda que as tropas francesas tenham recuperado o controle do território, as facções terroristas ainda não foram dissolvidas, continuam a existir naquela localidade. É uma região que continua abandonada, onde acontece tráfico de drogas, de pessoas, de armas. Com certeza, a situação não está resolvida. Se a atitude do Conselho de Segurança se limitar a fazer a manutenção da paz, provavelmente os tuaregs vão se rebelar de novo e provavelmente os terroristas vão estar atentos a isso para unirem forças e tomarem conta da situação. Como você pode ver, esta é uma crise solucionada superficialmente, mas as suas raízes ainda não receberam a atenção devida por parte da comunidade internacional. Por isso, ainda devemos ter notícias de novas rebeliões.